Olá, professor! Nesse vídeo você vai ver orientações e sugestões de atividade para o livro Se Eu Não Fosse, Eu Seria. O livro Se Eu Não Fosse, Eu Seria é uma história divertida do gênero poesia e ele mostra pra gente como é gostoso e extremamente lúdico brincar com os sons das palavras e com as rimas. Ele é um livro que convida as crianças a manuseá-lo, porque como a segunda palavra da rima está na página do lado e de cabeça para baixo, as crianças ficam curiosas, elas querem descobrir qual é a palavra e ver como que ela é escrita. E a pronúncia também faz com que elas queiram repetir sons semelhantes. Já as ilustrações são alegres, com cores vibrantes, divertidas. As mesmas cores das letras das frases aparecem num tom mais clarinho na palavra que forma a rima. E a cor de fundo do desenho é sempre da mesma cor das letras da frase. A autora Supa nasceu em Santos, em São Paulo, mas depois de se formar em arquitetura, ela foi morar em Paris e se tornou ilustradora. Ela estudou histórias em quadrinhos e trabalhou como colorista das histórias em quadrinhos do comandante Jacques Cousteau. Durante 20 anos, a Supa ilustrou livros infantis, revistas e publicidade, mas daí ela voltou para o Brasil e continuou ilustrando, sendo várias vezes finalista do Prêmio Jabuti e foi vencedora em 2007. Daí ela virou escritora e até agora já lançou 10 livros com o texto e as ilustrações da sua autoria. O livro Se Eu Não Fosse, Eu Seria é indicado para crianças de 4 a 5 anos. Nessa faixa etária, o gosto pela leitura e a fruição dos sentimentos são consolidados. Por isso, quando a gente dá para a criança a oportunidade de se encantar com a palavra, seja falada, escrita, imagética, isso faz o imaginário dela aflorar. E com isso, ela se torna uma leitora fruidora e autônoma, que no futuro vai ser capaz de escolher ela mesma suas próprias leituras. Esse processo todo vai ter ainda mais qualidade se você, professor, se envolver nele por completo e descobrir que você mesmo é um leitor que se encanta com a leitura. Quando você estiver fazendo a sua preparação, a sua leitura do livro, em consonância com o conceito de leitura dialogada, nós indicamos que você tenha em mente estas perguntas. Existe uma personagem que aparece em todas as ilustrações desse livro? Como ela é? Nesse livro, de um lado há páginas que têm apenas uma frase escrita e nada mais. O que existe nas páginas do outro lado? Na ilustração que mostra a personagem lendo um livro, ela segura um objeto com a mão esquerda. Que objeto é esse? Existem 10 cores ao longo das páginas ilustradas deste livro. Vamos falar os nomes dessas cores? E agora, vamos para as atividades. E partindo dessas nossas sugestões, a gente tem certeza de que você vai criar as suas próprias atividades, porque afinal, professor, você conhece os seus alunos melhor do que ninguém e pode usar esse livro para desafiá-los ainda mais. As atividades propostas aqui estão em consonância com os documentos nacionais produzidos pelo Ministério da Educação. E elas levam em consideração o seguinte: o proposto para a educação infantil na Política Nacional de Alfabetização, o proposto como os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil constantes na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o proposto como os 6 direitos de aprendizagem para a educação infantil, também constantes na BNCC, e o proposto como objetivos a serem alcançados nos seguintes campos de experiências apresentados pela BNCC: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, fala, pensamento e imaginação, e quantidades, relações e transformações. A primeira atividade é de exploração da capa e da contracapa do livro. Nessa atividade você pode escolher um momento da rotina da sala e um dia da semana e deixar as crianças manusearem o livro. Nessa faixa etária, o manuseio é muito importante para elas consolidarem os seus conhecimentos a respeito desse objeto. Você pode aliar som, dando nome ao livro, e aliar movimento, folheando as páginas, para atrair a atenção dos seus alunos. Então, você repete esse processo até todas as crianças terem participado e terem explorado as cores, as imagens, o tamanho e a textura do livro.
Essa atividade tem como fundamento os direitos de aprendizagem da BNCC do 1º ao 4º. E lembre aqui, se algumas crianças andarem pela sala, isso não significa que elas não estão interagindo com a atividade. É apenas algo característico da idade delas. Essa atividade proporciona, desenvolve e amplia o conceito de literacia, pois as crianças estão entrando em contato com comportamentos leitores. Em seguida, a gente tem uma atividade de exploração do conteúdo do livro. Nessa atividade, você vai se sentar em um círculo com as crianças e você vai mostrar o livro para que elas vejam de onde vai vir a história. Aí, você faz a leitura do livro, mas sem substituir nenhuma palavra. Por conta da faixa etária das crianças, faça pausa nos momentos que você achar necessários e repita esse processo até a leitura do texto ser concluída. Esse tipo de atividade é o que a gente chama de roda de leitura. Ler um livro é diferente de contar uma história para as crianças. E isso proporciona que elas desenvolvam vários comportamentos leitores. Nesse processo, elas conhecem as escolhas de palavras da autora para contar a história. É por isso que é tão importante não fazer nenhuma substituição. Todos os direitos de aprendizagem estão contemplados nessa atividade e também os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, e fala, pensamento e imaginação. Além disso, também temos a construção do conceito de literacia. A próxima atividade é de exploração sonora e gestual do conteúdo do livro, e ela é ótima para esse livro porque ele tem rimas. Você vai colocar os seus alunos sentados em círculo e você no meio. Aí você vai ler o livro de novo, mas com uma modulação diferente na voz. Você pode prolongar sempre uma parte das palavras, chamando a atenção para os elementos sonoros da rima. Por exemplo, se eu não fosse risonha, eu seria uma cegonha. E usar um gesto que você crie. E aí você estimula os alunos a criarem os próprios gestos deles e os próprios sons para as palavras rimadas. Depois disso, você pergunta para as crianças qual delas quer participar da apresentação. E na medida do possível, garanta que todas as crianças participem. Se você puder, também leve os alunos para os ambientes externos da escola e estimule os alunos a encontrar objetos ou seres vivos com nomes que rimem com as palavras do livro. Por exemplo, pessoas diferentes de outras turmas, outros professores, funcionários da escola, brinquedos, bichinhos de pelúcia, plantas, brinquedos do parquinho. E quando elas encontrarem, pergunta para elas: por que você acha que essa palavra rimou com alguma coisa do livro? E nessa atividade, lembre que os gestos e os sons são ferramentas importantes para as crianças dessa faixa etária, para elas consolidarem os conhecimentos sobre o mundo em volta delas. Por isso que é natural a gente dar para elas a oportunidade, tanto de mostrarem as habilidades que elas já têm, como de criarem novas habilidades para interagirem com o mundo à sua volta. Todos os 6 direitos de aprendizagem da BNCC estão contemplados nessa atividade. E também os conceitos de alfabetização e literacia. Agora vamos passar para uma atividade de reconhecimento de letras. Para isso, você tem que ter em mão fitas adesivas largas ou coloridas. No chão, você vai escrever a palavra boneca em letra de forma, que é um tipo de letra que é mais fácil de identificar pelos alunos. Cada letra deve ter mais ou menos 50 centímetros de lado. E para as crianças entenderem melhor a atividade, além da palavra, você vai colocar uma linha em cima e uma linha embaixo, simulando a pauta de uma folha de caderno. Depois disso, você vai escolher uma dupla de crianças e, se possível, um menino e uma menina. E para mostrar a atividade, você vai andar por cima da palavra, por cima das letras, no sentido da escrita, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Depois, você vai pedir que as crianças, uma de cada vez, repitam o que você fez. E nessa faixa etária é muito significativo que o ato de escrever apareça primeiro em uma atividade que exija um movimento corporal por inteiro e não somente numa atividade que exija segurar a caneta, segurar o lápis e explorar o espaço só de uma folha. Agora é com você, professor! Nós esperamos que essas orientações e sugestões ajudem a trabalhar o livro em sala de aula e que esse trabalho seja muito proveitoso para todos.